Fechou? Vamos ver. Mais uma. 167 dúvidas, fala comigo. Não deixa acumular. Pode falar aí pelo meu e-mail, tá? Fala comigo, fala comigo. Pô, não tô conseguindo fazer essa questãozinha. Enfim, fala comigo. Fechado? Só falar comigo. Vamos lá. Dúvidas teóricas também. Bom, a expressão fórmula de Young é utilizada para quê? Para calcular a dose infantil de um medicamento, dada a dose de um adulto. Então, a dose da criança, a idade da criança em anos mais 12 vezes a dose do adulto. Tá? E uma enfermeira deve administrar um medicamento a uma criança inconsciente cuja dosagem de adulto é 60 miligramas. Só que a enfermeira não sabe a idade da criança, ela não sabe a idade da criança. Mas ela sabe que, né, uma dose, mas ela sabe que foi administrada a ela, essa criança, uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 49 miligramas. Tá? Então ela sabe isso daqui, que a dosagem do adulto é 49 miligramas e a dosagem dessa criança foi de 14 miligramas. Então a enfermeira deve administrar uma dosagem do medicamento igual a... Bom, então ela sabe que nessa mesma criança, que ela esqueceu a idade dela, ela administrou 14 miligramas de dose, que equivale a 42 miligramas no adulto. Bom, pela fórmula de Young, o que você tem? A dose da criança foi 14 miligramas. Né? 14 miligramas. Beleza? 14 miligramas. Que é igual... Isso daqui, gente, idade da criança em anos, que ele não sabe qual é, dividido pela idade de crianças mais 12, é uma constante. É uma constante, concorda? É uma constante. Isso aqui é uma constante, vou chamar de K. Isso aqui não muda, é a mesma criança, gente. Então essa idade dividido pela idade mais 12 é uma constante. É uma constante. Tá? Vou chamar de K. Então vai ser K vezes 42 miligramas, beleza? Que é a dosagem do adulto. Dose da criança é igual a uma constante vezes a dose do adulto. O que está variando são as dosagens, gente. Isso aqui é uma constante, a criança é a mesma. Tá? Então essa constante aqui, que eu vou achar, 42 dividido por 14. Né? Essa constante aí vai ser 14 dividido por 41. 42 que multiplica a constante cai dividindo, né? Então vai ser 14 dividido por 42, que é essa constante. 14 dividido por 42. Beleza? Então tem essa constante aí. Tá. Então já achei a constante. 14 dividido por 42. Tá? Se você quiser dividir por 2 para simplificar, beleza. Então a constante é 14 dividido por 42. Bom, o que vai acontecer agora? Separar ele... A dosagem de adulto é 60 miligramas. Não sabe a idade da criança. Qual vai ser a dosagem da criança? Não tem problema saber a idade da criança. Você sabe a constante. Você conseguiu determinar a constante, né? Então a dose da criança, aqui ó, dose da criança, vou chamar criança. Criança tem que ser igual a constante, que é a 14 sobre 42, vezes 60, que é a dosagem de adulto. Né? 60. Então não importa você, não sei a dosagem, não sei a idade da criança, não tem problema, mas você conseguiu descobrir a constante, né? Então ficou 14 vezes 60 ali em cima, né? 840 dividido por 42, tá? Fechou, 20. Isso aqui dá 20. Se você quiser simplificar aqui, dividir por 2 aqui, daria 7 sobre 21, né? Pode simplificar também, tudo bem. 7 sobre 21. Então, 7 sobre 21 vezes 60. Tá? 20 miligramas. Cadê isso? Letra B de bola. Ok? Tá bom? Beleza? O que eu falei, se quiser simplificar aqui, gente, divide por 2 aqui, ó. Vai ficar 7 sobre 21. Aí aqui você poderia colocar, ó, 7 sobre 21, né? Tá? 7 vezes 60 é 420. Dividido por 21 dá 20. Beleza? 20 miligramas. Então, a constante, dose da criança, é igual a uma constante vezes a dose do adulto. Fechado? Então tá aí. Boa questão 67. Boa questão 67. Uma questãozinha de interpretar
essa fórmula, né? Vocês têm que saber interpretar uma expressão algébrica, interpretar essa equação, enxergar uma constante nessa equação, né? Saber interpretar uma equação, essa que é o objetivo. Você sabe interpretar uma equação matemática? Você sabe interpretar o que essa equação quis dizer? Dose da criança é igual a uma constante vezes a dose do adulto. Né? Tá? Beleza? Então essa que é essa questão, interpretar justamente essa equação. Tá? Beleza, vamos lá. Mais uma, 168. Segundo as apuradas no censo, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade, que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de 1.202. Renda média mensal apurada. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres é 1,1% total dos rendimentos. Enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos é 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava entre os 10% mais pobres? Quadro branco. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. A renda média, ele está falando em renda média mensal, né? Então a renda média mensal vai ser igual aqui. A renda média mensal é o total de rendimentos dividido pela população. Tudo bem? Total de rendimentos, que eu vou chamar de X. Então aqui, ó. Total de rendimentos. Né? Total de rendimentos, que a gente vai chamar de X, dividido pela população, que eu vou chamar de Y. Ele deu esse valor. Ele está dizendo que é 1.202. Né? Ele deu esse valor. Está dizendo para a gente, é 1.202. Tá? 1.202. Ok? Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, ele deu isso, 1.202. Agora, olha só, os 10% mais ricos. Vamos trabalhar aqui, caso 1, 10% mais ricos. O que diz a questão? O que diz a questão? Acompanha aqui comigo. Que os 10% mais ricos somaram rendimento de 44,5%. Né? Então, vou botar aqui. Vou botar melhor para você. Rendimento dos 10% mais ricos, né? Rendimento dos 10% mais ricos foi igual a quê? Foi igual a 44,5% do total de rendimentos. Então, 44,5% de X, né? Total de rendimentos, né? Total de rendimentos, é o que diz. É o que diz isso daí, tá? Então, a renda média dos 10% mais ricos vai ser igual a quê? Ora, o rendimento deles, 44,5 sobre 100 de X, né? Dividido pela população. O que é a população? Gente, 10% da população são os mais ricos, né? Os 10% mais ricos. Então, 10% da população de Y. 10% da população são os 10% mais ricos. Né? São os 10% mais ricos. Ok? Beleza? Tá? Gente, esse 100 pode cancelar com esse 100, né? 100 pode cancelar com esse 100. Ficou 44,5 dividido por 10, que é igual a 4,45 vezes X sobre Y. Né? 4,45 vezes X sobre Y. Só que X sobre Y eu tenho, gente. Olha, o dedo é 1.202. Desce para cá. Em vez de botar... Tá, vamos lá. 4,45 vezes 1.200. Né? 4,45 vezes 1.200. Ok? Então já posso fazer logo essa continha aí. Tá? Então, 1.202, né? Perdão, 1.202. 1.202. Tá? Então, 1.202 vezes 4,45, você já vai ter 5.348,9, que é a renda média, tá? Que é a renda média de 10% mais rico, 5.348,9. Beleza. Agora vamos ver dos mais pobres. Ela está falando o quê? Vamos ver agora dos mais pobres? Bom,
E os 10% mais pobres, né? O rendimento dos 10% mais pobres, então vou botar aqui, rendimento dos 10% mais pobres é igual a... Qual é o rendimento dos 10% mais pobres? É o quê? Os 10% mais pobres é 1,1% do rendimento da população. É 1,1%, né? É 1,1%. Não é isso? Então vai ser 1,1% de quê? Do total de rendimentos. Então o rendimento dos 10% mais pobres é 1,1% do total de rendimentos. Beleza? Tá? Então, a renda média dos 10% mais pobres, ora, é o rendimento dos 10% mais pobres dividido pela população. Que população é essa? Qual é o percentual da população que são os 10% mais pobres? Ora, gente, 10% da população, gente. 10% de Y, né? 10% da população são os 10% mais pobres. Tá? Ok? Fechado? Ora, você pode cancelar esse 100 com esse 100. Ficou, então, 1,1 sobre 10, que é 0,11. Que é 0,11. 0,11 vezes x sobre y. Né? O x sobre y aqui. 0,11 vezes 1.202, né? Vezes 1.202. Porque 1.202 está ali em cima, lá no alto. 1.202 é exatamente x sobre y. Tá? Então, você já pode fazer 1.202 vezes 0,11. Vezes 0,11. Que vai dar 132,22. Tá? O que ele quer? Ele está perguntando exatamente isso. Qual a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava entre os 10% mais ricos, tá? E a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres. Ele quer essa diferença. A renda média dos 10% mais ricos menos a renda média dos 10% mais pobres. Então, você vai ter que fazer 5.348,9 menos 132,22, né? Que é exatamente isso aí que ele quer. Beleza? Ok? Então, eu tinha que achar a renda dos 10% mais ricos, eu achei. Achar a renda dos 10% mais pobres e achamos. Para você subtrair aí e achar 5.216, né? 68. 5.216,68. E aí, 5.216,68, você vai marcar o gabarito. Fechado? Ok? Beleza? Pause, copia aí, copia, pause. É bom você dar esse pause para copiar, que você respira um pouco, né? Dá um pause, vai copiando, bebe uma aguinha, beleza? É bom isso daí, é bom. Então, onde é que está isso aqui? Aqui, letra E. Letra E, letra E, letra E, letra E, letra E. Questão de porcentagem. Boa questão de porcentagem, né? Uma excelente questão de porcentagem. Hã? Boa questão, boa questão. Gostei dela, gostei dela. 169, vamos lá, 169 fala que um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, a largura e o comprimento da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então isso aqui é uma fotografia. Na fotografia, a caneta mede 1,4. Mas na realidade a caneta pede 16,8, fechado? Na realidade a caneta mede 16,8 centímetros. Isso aqui 1,4 é na fotografia. Tá? A pegada na fotografia mede 2,2 por 3,4. Então a largura e o comprimento reais da pegada, isso aqui é na fotografia, gente. Na foto a caneta mede 1,4 e a pegada 2,2, 3,4 centímetros. Mas na realidade, quanto é que mede esse daí? Gente, nós temos que fazer uma proporcionalidade, né? Nós temos que fazer uma proporcionalidade. 16,8 centímetros, que é o tamanho real da caneta, né? Corresponde ao tamanho da caneta na fotografia, 1,4 centímetros. Né? 1,4 centímetros. Então,
esse tamanhinho aqui da pegada, 2,2 centímetros, então, vai corresponder a que tamanho real? X. Isso é uma regrinha de 3. Então, o X vai ser esse vezes esse, 16,8 vezes 2,2 dividido por 1,4, né? Esse vezes esse dividido por esse, regra de 3. Fechou? Tá? Fechou? E aí vai dar 26, né? O L, então, que é aquele segmento ali, vai dar 26,4 centímetros. Então, o L, o tamanho real do L, a largura, né, da pegada, é 26,4 centímetros. A largura da pegada. E o comprimento C da pegada? Ora, vou fazer a mesma coisa. O tamanho da caneta real corresponde ao ponto 4 da fotografia. O comprimento da pegada, que é 3,4 centímetros, corresponde a X. Outra regrinha de 3, corresponde a X. Então, o novo X agora vai ser igual a esse vezes esse, 16,8 vezes 3,4 dividido por 1,4. Né? Dividido por 1,4, o que vai dar 40,8 centímetros, que é o comprimento lá da pegada, 40,8. E aí, com essas medidas aí, você pode marcar sem problema dedo dado. 26,4, 40,8. Problema de proporções, proporcionalidade, né? O tamanho da foto, as dimensões aqui na foto tem que ser proporcionais ao tamanho real. Ao tamanho real. Lá da pegada e da caneta, né? Tem que ser proporcionais. Beleza? Então, a caneta mede 6,8 e a largura e o comprimento real da pegada são isso daí, 26,4 e 40,8. Né? O que dá a letra D de dado sem problema. Fechou? Letra D de dado? Questão de proporcionalidade. Tá? Ok. Vamos lá para essa questãozinha aí. Vamos fechar essa questão aí. Uma indústria produz malhas de proteção solar, tá? Para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem da luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente, como você está vendo aqui no desenho. Nas direções vertical, né, vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro, tá vendo aqui? 1 milímetro, as fitinhas aqui, ó, 1 milímetro, milímetro. Conforme a figura, a distância entre elas é D-1. Por que D-1, gente? Olha só. Se aqui é D, né? Essa partezinha aqui não é 1, acompanha aqui comigo, não é 1, essa partezinha aqui, ó, tudo 1, ó, aqui é 1. Né? Ó. Aqui é 1, né? Então, essa distânciazinha aqui é D-1, daqui pra cá, D-1, tá vendo? D-1, tá? Viu? Tá de novo aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é 1. Aqui é 1. Então, o que sobra, isso daqui, ó, é D-1. Por isso que ele está dizendo que é D-1. Tá? A distância entre elas é D-1. Entre essas fitas de 1 milímetro. Então, a fita de 1 milímetro aqui, distância é D-1. Fita de 1 milímetro, D-1. Fita de 1 milímetro, D-1. Tá vendo? 1 milímetro, D-1. Tá? Ok? Beleza. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente os raios da luz que atingirem as lacunas deixadas conseguem transpor essa proteção. Bom, a taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha que são colocadas paralelamente às bordinhas lá do vidro. Essa indústria recebeu encomenda de uma malha de proteção, né, para ser aplicada em um vidro de 5x9. A medida D em milímetros, que é aquele D do desenho, que é esse Dzinho aí do desenho, né? Tem que ser qual? Para que a taxa dessa malha seja de 75%, né, de cobertura do vidro. Fechado? Então vamos ver isso daí. Vamos ver como é que a gente pode fazer essa questãozinha aí, tá? Bom, você vai fazer o seguinte. Deixa eu fazer um desenho aqui para você. Vou botar ele aqui mais no cantinho aqui. Fazer um quadradinho. Como se eu tivesse recortado um daqueles quadradinhos lá da sua figurinha, tá? Preparei um desenho aqui para você. Aqui é D.
Tá? Deixa eu dividir aqui. Aqui é 1, tá? Milímetro. Olha só, como se tivesse pego um quadradinho daquela malha que você tem, ali, né, de verticais e horizontais, peguei um quadradinho, tá? Aqui é aquela distância Dzinho, né, distância Dzinho. Aqui é aquela distância de 1, tá? De 1, aqui também é 1, né? Aqui também é 1, né? Distância de 1, D, ó, D1, tá? Aqui é 1, claro que esse pedacinho aqui é D menos 1, porque tudo isso aqui é D, aqui é D menos 1, tá bom? Aqui também é 1, né? Beleza? Bom, o que eu quero? Você tem que cobrir 75% de área do quadrado. 75% de área é isso aqui que eu estou pintando, ó. 25, 25, 50, com mais 25, 75%. Tem que cobrir essa área aí. Então, essa área, né, essa área aqui, essa área pintada, né, essa área pintada aqui, ó, que eu pintei aqui, essa área pintada aqui, é igual a quanto, hein? Vamos ver qual é o valor dessa área pintada? Essa área pintada aqui é a área desse retângulo, ó, a área desse retângulo de lados D1, tá? Esse retângulo aqui, ó, isso aqui é um retângulo, olha o lápis, ó, desceu aqui, ó, retângulo de lados D1, por isso que eu marquei D1 aqui. Então, a área daquele retângulo, base, né, produto dos lados, né, a base vezes a altura dele, D vezes 1, tá? Mais a areazinha desse quadradinho aqui de lados 1, ó, 1, esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho, 1, quadradinho de lados 1, qual é a área dele? 1 vezes 1, né? 1 vezes 1, né? Então, a área desse retângulo aqui, formado por esses dois quadrados, mais a área desse quadradinho aqui, tá bom? Então, é D mais 1, D vezes 1, D mais 1 vezes 1, 1, então é D mais 1, tá? Então, essa pintada é D mais 1. Essa área pintada D mais 1 tem que ser igual a 75% da área desse quadrado aqui. Mas 75%, gente, 75% é uma coisa que 3 quartos, né? Ó, 3 pedacinhos em 4, 25% é 1 quarto. 75% é 3 em 4, 3 quartos. Então, essa área aqui tem que ser 3 quartos ou 75% da área toda do quadrado. Qual é a área do quadrado? Qual é a área desse quadrado? A área do quadrado todo. Gente, esse quadrado todo aí é um quadrado de lados iguais a D. D, né? Tá? Um quadrado de lados iguais a igual a D. Então é D ao quadrado. Beleza? D ao quadrado, tá? Tá bom? Então, 3 quartos D ao quadrado. 3 quartos D ao quadrado. Beleza? Ok? Tá? Então, aqui vai ficar D mais 1 igual a 3 vezes D2 sobre 4. Beleza? Passa toda a galerinha para cá. Vai ficar 3D2 sobre 4 menos D menos 1 igual a 0. Não é isso?
Tá bom? Tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar todo mundo por 4, tá? Para me facilitar aqui. Multiplicar todo mundo por 4. Então vai ficar 3D2 menos 4D menos 4 igual a 0. Tá? Menos 4 igual a 0. Ok? Então aqui vai ficar o delta igual a B2. Né? B2, 16, menos 4 vezes A vezes C. Tá? Menos 4 vezes A vezes C. Ok? Então aqui vai ficar 16, né? B2, menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes 3 vai dar 12. Né? Vai dar 12. Vai dar menos 12 vezes menos 4 mais 48. 16 mais 48 vai dar 64. Né? Então D vai ser igual a menos B, 4, menos menos 4, que dá 4, cuidado, menos menos 4, que dá 4, mais ou menos raiz de 64, que dá 8, sobre 2 vezes A, 6. 2 vezes 3, 6. Ora, o D então vai ser 8 mais 4, 12, sobre 6, que dá 2. E 4 menos 8, menos 4, sobre 6. Só que menos 4 sextos não pode, né, gente, um valor de comprimento negativo. Então, D igual a 2. Então, D igual a 2. Né? Seria D igual a 2. D igual a 2. Realmente, D igual a 2, né? 1 é aqui, né? Ó, tá? Foi até, né? D igual a 2, aquele 1zinho ali. Ok? Então, D é igual a 2. Letra A. Né? Eu provei aí que D era igual a 2. Né? Vendo? Então, a medida em D em milímetro, que a cobertura da malha, 75% é D igual a 2. Fechado? Então, essa seria a figurinha aí. Tá bom? Então, letra A, mata essa questão aí. Fechamos mais uma questãozinha, letra A.